Salve, salve pessoal do Portal Ricardo Alexandre, prazer estar na sua frente nesse momento tão importante da sua vida. A prova Cefaz Rio Grande do Sul está chegando, estamos aqui para fazer aquela masterclass, aquela revisão final em cima daquilo que eu vejo a sua banca cobrar e dentro de uma estatística, aquilo que eu vejo vocês mais errarem nas provas de direito constitucional. Então eu separei os 3 principais assuntos do direito constitucional na visão da sua banca, que são a organização do Estado, claro que eu separei o que é mais importante na organização do Estado, porque é muito grande, vocês sabem, o processo legislativo e também o controle de constitucionalidade. Sem sombra de dúvidas, são os piores pesadelos aí dos concurseiros, mas não será o seu pesadelo, pode ter certeza. A gente vai aqui cercar o examinador, beleza? Então, olha só, a gente vai começar falando de algo que a banca CESP gosta bastante de cobrar, que é a criação de Estado e a criação de município. Vamos embora lá, na tela aqui. Olha só. A criação de Estado, como vocês encontram na Constituição, no artigo 18, parágrafo 3º, ela se dá em 4 procedimentos. Um plebiscito da população diretamente interessada, lembrando que esse termo população diretamente interessada é todo o eleitorado do referido Estado. Depois eu tenho uma apresentação de projeto de lei complementar no Congresso Nacional. Só um detalhe, esse ponto 2 só existe se o resultado plebiscitário for positivo, tudo bem? Se o resultado plebiscitário for negativo, eu não tenho o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, beleza? Então vamos lá. Eu tenho então uma apresentação de projeto de lei complementar no Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional chamará os deputados estaduais para uma audiência meramente opinativa. Olha aí, a audiência opinativa das Assembleias Legislativas. Então, para quem não entendeu, Araújo, é o quê? O Congresso vai chamar os deputados do Pará, por exemplo, para opinarem acerca daquela incorporação, daquele desmembramento, daquela subdivisão, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, esses deputados estaduais, eles são chamados apenas para opinar. Então, cuidado, o CESP já cobrou em algumas vezes essa coisa de a audiência aqui ser vinculativa. Não, ela não é vinculativa, ela é opinativa. Cuidado só, o plebiscito é vinculativo, só que essa audiência é opinativa. Bora lá, olha só. E por último, uma aprovação da Lei Complementar Federal, lei essa, né, em que o projeto foi apresentado aqui no ponto 2. Então essa é a criação de Estado. Criação de município tem a ver com o artigo 18, parágrafo 4º. E nós temos 3 leis. 3. Olha aí. Primeira lei. Lei Complementar Federal divulgando prazo. Como é que você vai lembrar? Consoante do C, consoante do P. Legal? Consoante, casa com consoante. Bora lá. Lei Ordinária Federal, vogal, divulgando o quê? Estudos de viabilidade municipal. Então, vogal com vogal. Não tem nem como errar. Complementar prazo, ordinária estudos. Tudo bem? Então, você vai casar consoante com consoante, vogal com vogal. Depois eu tenho um plebiscito da população dos municípios envolvidos, que também se refere a todo o eleitorado, só que do município, e aprovação de lei ordinária estadual. Cuidado, Assembleia Legislativa aprovando a criação dos municípios. Só lembrando a todos vocês que essa lei complementar que traz o prazo e essa lei ordinária que fala sobre os estudos de viabilidade, elas não existem, tá bom? Elas não foram editadas. Então, atualmente, a jurisprudência do Supremo é no sentido de toda lei estadual que cria município será declarada inconstitucional por ausência dos pressupostos objetivos do ato. Como assim, Araújo? Por quê? Porque eu não tenho pressuposto do prazo e eu não tenho pressuposto dos estudos, visto que as leis não existem. Então, se na tua prova tiver alguma coisa triste
sobre o Estado criar município, se essa lei é constitucional, inconstitucional, de acordo com a atual jurisprudência do Supremo, ela é inconstitucional. Tá bom? Beleza? E para fechar aqui esse primeiro momento da nossa aula, seguinte, desmembramento é diferente de subdivisão. Olha como é fácil, olha só, na tela aqui para vocês. Desmembramento é quando eu tenho A, ele sofre uma divisão, e agora eu tenho A, beleza? E B. O que aconteceu aqui, galera? Aconteceu uma divisão, uma alteração de divisão interna, só que vocês reparem que houve a manutenção da personalidade jurídica de A. Isso é desmembramento, tudo bem? Desmembramento. Beleza? Há quem chame também esse desmembramento de desmembramento formação, porque criou-se aqui um novo ente. Legal? Agora olha como é que muda, olha como é diferente. Subdivisão, tá? Eu tenho aqui A, ele sofre a divisão, e agora eu tenho B e C. Ok? O que aconteceu aqui? A personalidade jurídica do ente primitivo sumiu. Então, na subdivisão, o ente primitivo some. Ó, some, subdivisão, some. Pronto. Com isso, tudo vai dar certo e a gente vai passar para o próximo ponto. O próximo ponto vai ter a ver com competência de Estado. Você vai lembrar que o Estado ele tem Constituição própria, e essa Constituição própria é decorrência, tá? Desse poder aqui, poder constituinte derivado decorrente. Então, a Constituição estadual, ela só é possível porque os estados gozam de poder constituinte, e o nome completo do amiguinho tá aqui, ó, poder constituinte derivado decorrente. Então, os estados só possuem Constituição por conta desse poder constituinte, que não é, galera, não é o poder originário, é o poder constituinte derivado decorrente. Legal. Mas, Araújo, como é que ficam as competências estaduais? Né? Como é que a gente trabalha isso? Bom, isso cai sempre em prova. Bora lá. A competência do Estado, tá? A competência administrativa, a competência normativa do Estado, ela é chamada de residual. Cuidado, não é a competência tributária, tá bom? É a competência administrativa e normativa. Por quê? Porque são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. É a ideia do funil. Se entrar no funil e a União pegar, a competência da União. Se a atribuição entrar no funil e o município pegar, obviamente é do município. Se entrar e passar por todo mundo, cai no colo de quem? Do Estado. Então, o Estado ele fica com a sobra. O Estado ele fica com o resto. E isso é a competência residual. Vem de resto, de resíduo. É isso, mole, mole, mole. Só que, galera, o teu examinador, ele sabe que você tem esse conhecimento. E aí faz o quê? Cobra exceção. E eu vou apontar para vocês as 3 principais exceções à competência residual que cai em prova. Então, é só botar uma coisinha na cabeça. A competência que não é residual é uma competência que está expressa na Constituição. Então, o que você vai levar para a prova? Que os estados, via de regra, têm competência residual, mas excepcionalmente gozam sim de competências expressas. E eu vou te mostrar agora as 3 grandes competências expressas que são cobradas em prova. Olha só. Primeira competência, que no caso seria expressa. Explorar o gás canalizado. Explorar os serviços, olha que interessante, os serviços locais de gás canalizado. Cuidado, é um serviço local, mas que não é do município. Beleza? É um local que é do Estado. E outro ponto importante, é vedada a edição de medida provisória regulamentando o serviço. Beleza? Vamos lá. Criação de região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião, na forma de lei complementar estadual. Também a competência expressa dos estados. E, eu acabei de falar, a criação de municípios, no final das contas, se dá por lei ordinária estadual.
Então, a criação de município, para quem não observou isso ainda, cuidado, ela é sim competência expressa do Estado, tá bom? Então, só dando nome a boi, gás canalizado 25, parágrafo 2º, região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião 25, parágrafo 3º e criação de municípios 18, parágrafo 4º. Como vocês podem perceber, todas essas competências estão expressas. Legal? Beleza? Então, mais um slide concluído, show de bola. Bora lá. Bem, não podia faltar, óbvio que não, numa prova como a sua, a distinção de competência privativa e competência concorrente. Claro, sempre cai, sempre. Vamos lá. Galera, a competência privativa e a competência concorrente, ambas estão ligadas ao mesmo verbo, o verbo legislar. Sim? São competências normativas. Só que a competência privativa, aquela prevista no artigo 22, legal? Ela é da União e o Estado não pode legislar. O Distrito Federal também não pode legislar. A não ser que a União autorize, autorização, ela autorize por lei complementar, tudo bem? E essa lei complementar, ela delega questões específicas de alguma matéria do artigo 22. Um exemplo, direito do trabalho. Esse exemplo eu sempre leciono, é o mais fácil. Então, cabe à União legislar sobre direito do trabalho. E aí a lei complementar delega o quê? O piso salarial. Repare que não é tudo de direito do trabalho. É uma questão específica de direito do trabalho. Araújo, mas e se o Estado legislar sem essa lei complementar federal? A lei estadual será inconstitucional. Aliás, essa é a grande questão das provas de concurso. Ele pega uma história dizendo que o Estado legislou sobre, sei lá, uma matéria de trânsito, tá bom? Vamos lá. O uso de cinto de segurança em transporte público. Pronto. Isso pode? Não. Porque trânsito, transporte, é competência da União. Artigo 22, inciso 11. Como não houve a lei complementar autorizadora, não pode o Estado bater no peito e dizer eu vou legislar. Não vai poder. Essa lei estadual será declarada inconstitucional. Tá bom? Beleza? E competência concorrente. Vamos lá. O nome concorrente já diz tudo. É uma competência que concorre. Ou seja, ela pertence à União, aos estados e ao Distrito Federal. Lembrando que os municípios estão fora. Essa competência ela tem previsão no artigo 24. E o exercício dessa competência você encontra da seguinte maneira. No parágrafo 1º do artigo 24, você lê que compete à União legislar sobre normas gerais, editar normas gerais. Só que o parágrafo 2º do 24 diz que essa competência da União de editar as normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Ou seja, pode a União legislar sobre a norma geral e os estados e o Distrito Federal irão especificar a matéria. São as normas específicas. Mas olha que interessante. O parágrafo 3º, ele diz que, caso ocorra a omissão da União, ou seja, inexistindo a lei federal sobre normas gerais, os estados adquirem a competência plena. Olha aí, estados adquirem a competência plena, que também é chamada de competência supletiva. E por que esse nome, plena? Porque o Estado ele vai poder legislar sobre a norma geral e sobre a norma específica. Olha que interessante. Ele vai poder legislar sobre o que já era dele, a norma específica, e sobre o que era da União, a norma geral. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a ideia. E a gente vai fechar o tema organização do Estado com uma questão de prova. Vamos lá, que é a seguinte. Ele vai dizer para vocês que em maio de 2018, uma lei do Rio Grande do Sul dispôs sobre controle da poluição, tá? Normas gerais. Aí o que você vai lembrar na hora da prova? Você vai lembrar lá do artigo 24, tá bom? 24. Pega, por favor, aí o artigo 24,
Abra sua Constituição para você entender o que eu quero dizer. Lá no artigo 24, no inciso 6, lá no finalzinho, olha lá, controle da poluição. Tá vendo aí? Galera, controle da poluição é artigo 24, inciso 6. Confere ou não confere? Beleza. Se a lei do Rio Grande do Sul editou essa norma geral, é porque antes dela houve o quê? Omissão da União. Entenderam? A lei do Rio Grande do Sul, ela só pode legislar sobre normas gerais quando a União for omissa. Aí o que aconteceu? Vamos imaginar que em outubro de 2018, uma lei federal disponha sobre controle da poluição também, tudo bem? Sobre normas gerais. Só voltando aqui. E essa lei federal conflita, tá bom? Conflita com a lei estadual. Beleza? É contrária à lei estadual. O que acontece? O que acontece é o artigo 24, parágrafo 4º. O que ele diz? Que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende, olha aí, suspende a eficácia da lei estadual, ou seja, da lei do Rio Grande do Sul, no que for contrário. Araújo, e na parte compatível? Na parte compatível permanece normal. O problema é essa colisão. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Beleza? Então é isso que sempre cai na prova. Só cuidado com mais um detalhe. Olha para cá. Suspender eficácia é diferente de revogação, tá bom? Revogação estará errado. Revogação, você está eliminando a norma do ordenamento jurídico. Na suspensão da eficácia, ela só não produz efeito. Beleza? Vamos lá. Bem, essa parte do material é uma parte de leitura, galera. Uma leitura rápida que você vai fazer antes da prova. Eu separei alguns julgados interessantes, súmula vinculante. Então, dá uma lidinha nisso com calma. Principalmente, galera, olha só, súmula vinculante, né? Sempre é relevante demais súmula vinculante. Ó, eu separei a 38, separei também aqui no finalzinho a 39 e a 46. A 46, então, é campeã, né? Essa daqui sempre cai. Que fala dos crimes de responsabilidade. Sempre tem aquela história que o Estado legislou definindo crime de responsabilidade, aquela coisa toda, e você vai falar o quê? Que a lei é inconstitucional, porque a quem compete legislar sobre crime de responsabilidade? A União, tá bom? Beleza? Então, o que eu separei de organização do Estado nessa masterclass, essa revisão final antes da prova, tá aqui. Vamos seguir, claro que vamos seguir. E o próximo ponto que eu separei aqui, ó, processo legislativo. Galera, 3 perguntas sempre cobradas. Pergunta de número 1, tá? As matérias de competência privativa do presidente da República, que estão no artigo 61, parágrafo 1º. Tá bom. Todos os negritos que eu coloquei aqui, ó, aumento de remuneração de servidor, organização administrativa judiciária, matéria tributária, orçamentária aqui de território, servidor público, aqui regime jurídico, estabilidade, aposentadoria, isso tudo cai demais em prova, tá? Por quê? Porque a prova sempre traz um vício de iniciativa. Vou explicar, olha só. Ele vai falar que um deputado federal apresentou um projeto de lei sobre aumento da remuneração de professores. Tá bom? Aumento da remuneração de professores. Legal? O que acontece, pessoal? Esse projeto, então, ele começa na Câmara, que é a casa iniciadora, ele vai para o Senado Federal, que é a casa revisora. Tudo bem? Vamos imaginar que ele é aprovado sem emenda e siga para o presidente da República. Legal? O que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo
é que o deputado, ele não detém a competência para apresentar esse projeto com essa matéria. Porque essa matéria, ela é privativa do executivo. Tudo bem? O que acontece nesse caso quando uma autoridade, um agente, usurpa a competência do outro agente na apresentação do projeto de lei? Isso é o que nós chamamos de vício de iniciativa. Por que, Araújo? Porque houve um defeito na iniciativa. Um defeito, um vício. Foi isso que aconteceu. O deputado, ele não tinha competência para apresentar aquele projeto de lei, mas assim mesmo fez. Houve, então, o vício de iniciativa. Cuidado, por quê? Porque na prova ele não fala que teve o vício. Na prova ele só diz o que aconteceu. E o seu estudo é que vai permitir que você veja naquele momento que houve o vício. Beleza? Ele não fala que teve o vício. Você que irá perceber. Beleza. Percebeu isso? Ótimo. Agora você vai lembrar que esse vício é insanável. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a prova ela vai falar disso aqui. Olha só. O presidente sanciona o projeto virando lei. Nesse caso, o que você vai responder? Você vai responder que ainda que o presidente tenha sancionado o projeto, viciado, essa sanção não convalida o projeto. Então, essa lei de conversão, ela deve ser declarada inconstitucional. Por quê? Porque houve uma inconstitucionalidade formal, uma inconstitucionalidade no processo legislativo. Tudo bem? Galera, preste atenção. O sujeito que apresentou o projeto de lei não detinha a competência. Tanto que alguns autores chamam de vício formal subjetivo, por causa do sujeito. O sujeito apresentou o projeto, que apresentou o projeto, não detinha competência. Tudo bem? Vício formal subjetivo. Legal? Lembrando, galera, que a banca de vocês, há alguns concursos, chamou a inconstitucionalidade formal de inconstitucionalidade nomodinâmica. É esse nome mesmo que você ouviu. Nomodinâmica. Tem a ver com a dinâmica, com o movimento do processo legislativo. Então, se na sua prova rolar uma tal de nomodinâmica, é isso. Inconstitucionalidade formal. Nomoestática seria inconstitucionalidade material. Tá bom? Então, primeiro ponto aqui a gente falou da iniciativa privativa, do vício de iniciativa. Agora o segundo ponto está aqui. Olha só. Pergunta muitíssimo cobrada por várias bancas é se cabe emenda parlamentar, olha aí, a projeto de iniciativa do Executivo. Cabe ou não cabe? É claro que cabe. É claro que cabe. Mas vamos lá, vamos entender. Araújo, o deputado federal, o senador, sei lá, eles não podem apresentar o projeto de lei. Exatamente. Mas eles podem apresentar emenda ao projeto de lei. Exatamente. Desde que não aumente a despesa, tudo bem? Lá no artigo 63 você encontra isso. Não se aumente a despesa e que se guarde a pertinência temática, tá bom? Lembrando que no aumento de despesa tem exceções lá do direito financeiro, tá? 166, parágrafos 3º e 4º. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, olha só. Em situações aqui normais de prova de constitucional, você vai lembrar, cabe emenda parlamentar a projeto de iniciativa do Executivo? Cabe, mas não pode aumentar a despesa e não pode fugir do tema. Como assim fugir do tema? O projeto é sobre aumento de professor, tá bom? O deputado apresenta uma emenda para, vamos lá, incluir a cachaça na cesta básica. Pronto, alguma coisa bem bizarra. Lembrando que a cachaça na cesta básica já foi discutida pela Câmara, tá bom? Então é exatamente isso. Eu não posso apresentar uma emenda que destoe do tema daquele projeto de lei, tá certo? Então, emendas parlamentares podem acontecer nesse caso? Podem, mas não pode aumentar a despesa e deve guardar a pertinência temática. Legal? Beleza. Olha só, vamos lá, vamos seguir. Processo legislativo, fase constitutiva do projeto de lei aqui. O que o Executivo faz? Explicando. Pessoal,
é o seguinte: o presidente da República recebeu o projeto de lei, né? O Legislativo aprovou o projeto e mandou para o presidente. O presidente tem 15 dias úteis para se manifestar acerca do projeto. Ele pode sancionar, situação que vira lei, e se vira lei, chegamos na fase de promulgação e publicação. Essa fase, né, de promulgação e publicação, legal? Ele pode ficar calado depois dos 15 dias úteis, situação que haverá a tal da sanção tácita, a sanção presumida, legal, galera? Perfeito? E se é uma sanção, vamos para a fase complementar também, para promulgar e publicar a lei, ou o veto. E eu acho, né? Eu acho não, né? Eu tenho certeza que o veto é o mais cobrado em prova nessa parte de processo legislativo da fase constitutiva. É o seguinte: o presidente, ele teve 15 dias úteis para se manifestar. Ele vetou. E aí ele vai motivar esse veto em 48 horas para o presidente do Senado. Esses motivos podem ser jurídicos, beleza? Beleza? Nesse caso, o veto jurídico é o veto motivado na inconstitucionalidade. Ou o motivo pode ser político, que seria a contrariedade ao interesse público. Então, veto jurídico, inconstitucionalidade. Veto político, contrariedade ao interesse público. Beleza. O que acontece nesse caso, galera? O presidente do Senado, então, pega os motivos do veto e encaminha o veto, motivado, claro, para o Congresso Nacional. Por quê? Porque a sessão de derrubada do veto, a sessão de apreciação do veto, de deliberação do veto, é uma sessão conjunta. Beleza? Então, o Congresso Nacional, em 30 dias, ele vai se manifestar sobre o veto. Pode manter o veto ou, pela maioria absoluta dos deputados e senadores, derrubar o veto. A rejeição do veto, galera, a derrubada do veto, gera efeito de sanção. Então, é igual a uma sanção. Tem o mesmo efeito de uma sanção. Então, a derrubada do veto faz com que o projeto vire lei e, obviamente, seja promulgado e publicado. Qual é a dúvida da galera? Araújo, quando o veto é derrubado, beleza, tem efeito de sanção. E vai para promulgação e publicação, não é isso, Araújo? Vai, normal. Só que na hora de promulgar e publicar, o primeiro da fila sempre será o presidente da República, que terá 48 horas para promulgar, tá bom? Para promulgar aquela lei. Se ele não promulgar em 48 horas, caberá ao presidente do Senado, no mesmo prazo. E se esse não promulgar, ao vice-presidente do Senado, que não tem prazo estabelecido na Constituição, tá? É uma norma imperfeita, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: muita gente acha que na derrubada do veto, o presidente da República não detém mais competência de promulgar aquela lei. Errado, ele tem. Ele tem 48 horas. Só que dificilmente ele vai promulgar uma lei fruto de uma derrubada de veto, né? Claro, basicamente ele atestar que agora está concordando com o Congresso Nacional. Ele não vai fazer isso. Só que, galera, ele continua sendo o primeiro da fila para promulgar. Então, lembra, a lei deve ser promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República. Se este não promulgar, caberá ao presidente do Senado em igual prazo, tá bom? 48 horas. E, se não promulgar, caberá ao vice-presidente do Senado. Legal? Beleza? Então, tá aqui. Muito cuidado para não confundir esse prazo de 15 dias úteis com as 48 horas. Tá? Cuidado com isso. Vamos seguir? Próximo ponto aqui. Emenda. Olha só, com esse quadro aqui você mata um monte de questão de emenda. Um monte. Seguinte, vamos lá.
Apresentação de proposta de emenda constitucional. Cabe a quem? 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, ao presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, cada uma se manifestando pela maioria relativa, sua maioria simples. Quero aprovar uma emenda. Como é que eu faço, Araújo? Ela deve ser aprovada nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos. Araújo, quem promulga emenda? Mesa da Câmara e mesa do Senado. Cuidado! Não é a mesa do Congresso. É a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Araújo, a proposta de emenda foi rejeitada, foi prejudicada. O que acontece? Naquela sessão legislativa ordinária, a matéria constante daquela PEC, ela não pode ser reapresentada. A gente chama isso de irrepetibilidade. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada só poderá ser objeto de nova proposta na próxima sessão legislativa. Ou seja, a irrepetibilidade do artigo 60, parágrafo 5º, é uma irrepetibilidade absoluta dentro daquela sessão legislativa. Aqui tem um comentário muito importante. O Instituto da Irrepetibilidade, ele existe para as emendas, para as medidas provisórias e para os projetos de lei, tá bom? O que é basicamente? É não poder discutir aquele assunto rejeitado naquela sessão legislativa. É isso. Irrepetibilidade, resumindo, é isso. Só que, galera, bota uma coisa na cabeça. Quando a irrepetibilidade acontece sobre um projeto de lei, vamos lá, um projeto de lei que versava sobre a matéria A, beleza? Ele foi rejeitado. A matéria A está trancada naquela sessão legislativa. Só que, sendo projeto de lei, havendo proposta da maioria absoluta de qualquer das casas legislativas, haverá o destrancamento daquela matéria A na mesma sessão legislativa. Então, fica a dica. A única irrepetibilidade que cai na sessão legislativa ordinária é a irrepetibilidade sobre uma matéria dentro de um projeto de lei. E ela só vai cair se houver a proposta da maioria absoluta de qualquer casa. A irrepetibilidade das emendas e a irrepetibilidade das medidas provisórias, elas são absolutas dentro daquela sessão legislativa. Ou seja, nesses 2 casos, não cabe a proposta da maioria absoluta destrancando a matéria na mesma sessão. Para você corroborar isso tranquilo e tranquila, abra o artigo 67 e você vai reparar que essa maioria absoluta, destrancando a matéria na mesma sessão, ela só se aplica a matérias dentro de projetos de lei. Tudo bem? Por isso que você está lendo isso aqui, ó. Ela é absoluta. Por quê? Porque dentro da sessão legislativa, eu não vou poder discutir aquele assunto de novo. Eu vou ter que aguardar a próxima sessão legislativa. E cuidado, sessão legislativa é diferente de legislatura. Legislatura é um período de 4 anos que corresponde ao mandato dos deputados federais. Então, só lembrando a vocês, sessão legislativa é o período de trabalho anual das casas legislativas. Combinado? Beleza? Então, ó, esse quadro parece bobinho, mas ele cai muito em prova, muito. Vamos lá, bora seguir. Próximo tema aqui, vedações às medidas provisórias. Galera, o artigo que mais cai em prova sobre vedação é esse parágrafo 1º do 62. Vamos lá. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a... Aí você tem nacionalidade, cidadania, por aí vai até direito eleitoral. Tá vendo aqui? Direito penal, processo civil. Araújo, e direito civil? Né? Como é que fica? Direito civil é permitido. Cuidado. Direito eleitoral, penal, processo penal e processo civil, vedados. Mas civil, permitido. Vamos lá. Olha essa linha D como é importante. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no 167, parágrafo 3º. Opa, esse amiguinho aqui é o crédito extraordinário para despesas imprevisíveis e urgentes. Então, galera, cuidado, cuidado, muito cuidado. O crédito extraordinário ele pode ser aberto por medida provisória para atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes. Os demais não, mas o crédito extraordinário, tranquilo, ele pode ser aberto por medida provisória. Outro ponto muito importante, matéria reservada à lei complementar. Por exemplo, empréstimo compulsório. Tá? Araújo, calma aí. Então, medida provisória não pode versar sobre direito tributário? Não, ela pode. Claro que ela pode versar sobre direito tributário. Ela não pode versar sobre assuntos de lei complementar dentro de qualquer direito, inclusive o tributário. Então, você tem que tomar cuidado. Medida provisória pode versar sobre direito tributário? Tranquilo. Sobre direito do trabalho? Tranquilo. Sobre direito civil? Tranquilo. Mas medida provisória pode versar sobre qualquer assunto dentro desses direitos? Não. Por que não? Porque quando o assunto for reservado à lei complementar, por exemplo, empréstimo compulsório, tudo bem? Esse assunto não poderá ser versado em medida provisória. É isso, tá bom? Então só toma cuidado. Porque num dado momento você pode achar que é permitido, mas é vedado porque aquele assunto é de lei complementar. Por exemplo, dentro do direito do trabalho, proteção contra despedida arbitrária sem justa causa. É lei complementar, então não pode ser versado em medida provisória, tá bom? E o inciso 4 também é bem legal, cai bastante em prova, olha só. Já disciplinada, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto do presidente. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, presidente, olha, já há um projeto de lei na sua mesa aprovado só para ser sancionado ou vetado. Então, nesse caso, não cabe medida provisória, porque essa matéria já foi aprovada por lei. Então, não tem necessidade de medida provisória, basta você sancionar ou vetar. Lembrando que a medida provisória, ela só pode ser adotada em casos de extrema necessidade, relevância, urgência. Em casos de relevância e urgência, o presidente ele pode editar medidas provisórias. Então, isso não é arbitrário. O presidente, na teoria, ele tem que alegar o quê? A necessidade, a relevância, a urgência. Eu preciso adotar a medida provisória com força de lei para ontem, por conta da relevância e da urgência. Legal? Essa é a ideia. Beleza? Só lembrando, galera, que a relevância e urgência, em situações normais, elas não podem ser controladas pelo Poder Judiciário, porque são critérios políticos. Mas, se houver um abuso no poder de legislar, exemplo, o presidente da República abriu crédito extraordinário para atender despesas de pessoal, despesas que não eram imprevisíveis e urgentes. Tudo bem? Pode o presidente fazer isso? Não, não pode. O presidente está contrariando diretamente o artigo 167, parágrafo 3º. Isso o Supremo Tribunal Federal entende sendo o abuso do poder de legislar, certo? Nesse caso, cabe o controle sobre os pressupostos, sim, da medida provisória, tá? Então, se o presidente abusar do poder de legislar, caberia o controle judicial. Mas em situações normais, não cabe ao judiciário realizar controle sobre relevância e urgência por serem critérios políticos. Vamos lá? Seguindo aqui, controle abstrato, legitimação ativa. Sempre cai em prova. Galera, olha só. Uma dica para vocês rápida. É a dica do 3-3-3. Ó como é mole. É o triângulo aqui, ó. Tá bom? Você vai lembrar do triângulo. 3-3-3. Agora você vai entender por quê. São 3 pessoas que podem propor as ações de controle abstrato. ADI, ADC, ADO, ADPF, vamos lá. Presidente da República,
Procurador-Geral da República, beleza? E governadores. Legal. São 3 mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado e mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E são 3 instituições. Vamos lá. Partido político com representação no Congresso Nacional. Aqui pode ser um deputado federal ou um senador, tudo bem? Você tem confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional e o Conselho Federal da OAB. Todo mundo aqui, ó. Ó, presidente é uma pessoa. Mesa aqui, mesa, 3 mesas. Procurador é outra pessoa. Governador é outra pessoa, ó. 3 pessoas, ó. 1, 2, 3. Legal. Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, pode ser um deputado federal, né? Ou um senador, beleza? E eu tenho também a Confederação Sindical, entidade de classe e âmbito nacional, lembrando que esse âmbito nacional é representação em pelo menos 9 estados. Legal, galera? Beleza. Bom, Araújo, mas por que você está separando o legitimado universal do legitimado especial? Porque eu já dei a dica para vocês aqui embaixo, ó. O legitimado especial é aquele que deve demonstrar coerência, a pertinência temática. Vou explicar. Pode governador de Goiás ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei de São Paulo sem efeitos em Goiás? Não, porque não é coerente, porque não tem pertinência temática. Agora, se o governador de Goiás demonstrar que aquela lei de São Paulo gerou efeitos em Goiás, por exemplo, tá? ICMS, ou uma questão relacionada à vedação de comercialização de algum produto no qual Goiás é produtor, entendeu? Grande produtor. Então, o que eu quero mostrar é que os legitimados especiais só podem apresentar, né, essas ações, ADI, ADO, ADC, ADPF, se eles demonstrarem que é coerente. Beleza? Se eles demonstrarem que existe coerência na apresentação daquela ação. É isso, tá? Os universais já não têm que apresentar nenhuma coerência. Legal, galera? Ou seja, eles não estão presos a uma região, a um estado, a uma categoria, a uma classe. Eles são legitimados gerais, universais. Essa é a ideia, tá bom? Outro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Mesa da Câmara, mesa do Senado, ok. Mesa do Congresso, não. Mesa do Congresso não pode propor as ações. AGU, tá fora. Prefeito, tá fora. Tá bom? Cuidado com isso mesmo. Muito cuidado com isso. É claro que eu estou falando de legitimados na Constituição Federal, né? Porque em Constituição Estadual é muito comum de você encontrar o prefeito ingressando com essas ações de controle, só que no âmbito daquele estado. Tudo bem? Eu estou falando aqui do plano federal. Pessoal, outro ponto também que gosta de aparecer, é velho, mas cai. Se eles contarem uma história triste, que o partido tinha um deputado federal, apresentou uma ADI, legal. No decorrer do processo, esse partido perdeu a representatividade. Aquele deputado renunciou, alguma coisa assim. Essa ADI se prejudica? Não, ela não se prejudica. Por quê? Porque a legitimidade se verifica no momento da propositura da ação. É no momento da propositura que vai se verificar se existe aquela condição, que é representação no Congresso Nacional. É isso, tá? Não é em momento futuro. Então, a perda superveniente de representação no Congresso Nacional não prejudica a ação direta. Ok? Beleza? Então, sobre esse quadro de legitimação ativa, é isso que eu queria passar para vocês. Lembrem-se, galera querida, galera guerreira, desse 333,
tá? É um 333 que sempre, galera, sempre cai em prova. Legal? Vamos lá? Vamos seguir aqui. Bom, não podia faltar as características gerais da ação direta de incondicionalidade, né? Sempre tem uma questãozinha perguntando pontos aleatórios da Lei 9868 de 99. Então, o que eu fiz para vocês? Eu peguei várias dessas características e já joguei aqui, tá? Ao invés de ficar na lei apontando o que é importante, eu já peguei, já joguei aqui e tudo vai dar certo. Bora lá? Olha só. Causa de pedir aberta, ou seja, o Supremo Tribunal Federal ele não se prende aos fundamentos apresentados pelo autor da ação. Exemplo, o PGR entrou com uma ADI alegando que a lei é inconstitucional por violar a isonomia. O Supremo pode dizer assim, PGR, data vênia, a lei é sim constitucional, mas por violar a razoabilidade, não a isonomia. Entenderam? Então o Supremo ele não está obrigado a decidir pelos fundamentos apresentados pelo autor. Por quê? Porque a causa de pedir é aberta. Cuidado, não é o pedido, é a causa de pedir, é a fundamentação. Vamos lá. Não cabe ação rescisória, tá? Não prescreve e não cabe desistência. Galera, isso cai muito, muito, tá? Não cabe desistência, não cabe, olha aí, intervenção de terceiro. O amicus curiae, quem é? O amicus curiae, ele é apenas um colaborador informal. O amicus curiae é, por exemplo, uma associação de médicos, que seja uma entidade clássica, que tem que são espertos, né, em matéria relacionada à genética, à reprodução, à DNA, e o Supremo está discutindo o uso das células tronco-embrionárias. Isso, inclusive, aconteceu há alguns anos, né, galera? Então, o que acontece? Preste atenção. Quando o Supremo verifica que existe uma necessidade até de democratizar o controle, de escutar pessoas que são espertas no assunto e podem colaborar com o julgamento da ação, ele pode solicitar que participe essas pessoas do processo ou a própria pessoa pode solicitar a participação. Entenda que o amicus curiae, ele não é um terceiro interessado, até porque nesse tipo de ação o processo é objetivo, não tem parte. Então não tem parte, não tem terceiro interessado, mas cabe o amicus curiae, e o amicus curiae é o amigo da corte, ok? É aquele que vai colaborar com o julgamento, é aquele que acaba democratizando o processo de controle abstrato, visto que são membros da sociedade, que são espertos ou espertas naquele assunto. Legal? Beleza? Então, se perguntarem se o amicus curiae é uma forma de terceiro interessado e tudo, não é. Vamos lá. O AGU, ele é citado, tá? Ocorre uma citação para a defesa do ato impugnado. E o PGR, ele vai ser intimado, ele vai ser notificado para fiscalizar as leis, a Constituição naquele processo. Então, entenda, o AGU, ele defende o texto impugnado, seja esse texto federal, seja esse texto estadual. Cuidado com isso também, é pegadinha. O PGR, ele não é citado, ele não defende, ele vai opinar. Ele é o tal do custos legis. Já o AGU é o tal do defensor legis. Então, o PGR, ele vai opinar sobre a matéria, levando em consideração as leis e a Constituição, o papel que ele tem de fiscal, né, da fiel aplicação das leis e da Constituição. Bom, mais um ponto aqui. Cabe cautelar na ação direta e a eficácia temporal, regra da cautelar, é eficácia prospectiva. Cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente estuda controle, é muito comum de falar do efeito ex-tunc, tapa na testa, tua cabeça vai para trás. O efeito retroativo, legal, beleza. Só que o efeito ex-tunc é na decisão de mérito da ação, na decisão final. Cautelar é justamente para assegurar a utilidade de uma futura decisão de mérito, ok? Essa medida cautelar, se concedida, ela é concedida com efeito prospectivo.
E, excepcionalmente, que o Supremo pode conceder uma eficácia retroativa. Está lá no artigo 11 da Lei 9868 de 99. Gente, cuidado. Se a sua prova colocar cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, o efeito temporal regra não é o retroativo. Ele é o ex nunc, nunca, né? Para frente. Legal? Ex nunc, ele é o prospectivo. E é isso aí e tudo vai dar certo. Vamos lá, olha só aqui. Essa decisão é irrecorrível, tá? A ADI. Não cabe recurso na ADI, mas cabe, né, a interposição dos embargos declaratórios. Houve uma omissão, uma obscuridade, uma contradição, caberiam então os embargos declaratórios. Então não cabe recurso, ressalvada a interposição dos embargos de declaração. Lembrando que os embargos de declaração servem aqui, obviamente, para combater essa obscuridade, a omissão, a contradição. Legal? Vamos lá. Pronto. Cheguei então na ADPF. Na ADPF, cuidado com o objeto. O objeto da ADPF não é lei ou ato normativo apenas, mas sim ato do poder público, que pode ser normativo ou não, que acarrete lesão ou ameaça a preceito fundamental. Por exemplo, aqui é dignidade da pessoa humana, cláusulas pétreas, tá? Seria isso. O que é interessante, eu vou colocar esse asterisco aqui, olha só. A DPF, ela cabe sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal e normas pré-constitucionais. Nós temos então aqui duas questões de prova certas. A primeira é sobre o direito municipal e o direito pré-constitucional. Cabe ação direta de inconstitucionalidade? Não. Não cabe ação direta sobre o direito municipal, não cabe ação direta sobre o direito pré-constitucional. Legal, mas cabe a DPF. Então, se tiver uma lei anterior à Constituição de 88, se tiver uma lei municipal, para ser controlada diretamente no Supremo, cabe o quê? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Beleza. A segunda pergunta tem a ver com a lei federal, a lei estadual. Por quê? Se cabe ação direta de inconstitucionalidade, cabe a DPF? Não. Existe um princípio da subsidiariedade. Só cabe a DPF se for o único meio eficaz de sanar aquela lesividade. Olha bem, galera, se couber outra ação capaz de sanar aquela lesividade, então não cabe a DPF. Ou seja, na prova tu vai lembrar que se tiver algum tipo de opção entre a DPF e outra ação, nesse caso não cabe a DPF. A DPF é uma ação residual, ela sobra. Só cabe a DPF, isso está no artigo 4º da Lei 9882, tá bom? De 99. Só cabe a DPF se for o único meio eficaz de sanar aquela lesividade, que é o princípio da subsidiariedade. Legal? Gente, um detalhe. E se o cara errar? Como assim se o cara errar? Era para entrar com a ADI, entrou com a DPF. Ou era para entrar com a DPF, entrou, né, com a ADI. E nesse caso? Nesse caso, galera, vamos lá. Olha só. Bom, eu quero que vocês imaginem o seguinte, tá? Entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade, sou um legitimado do artigo 103, entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade e, na verdade, eu deveria ter entrado com uma ADPF. Ou eu entrei com uma ADPF e deveria ter ingressado com uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Então, eu me equivoquei. Nesse caso, o que acontece? O Supremo, ele aplica o princípio da fungibilidade. Como assim, Araújo? O Supremo, ele verifica o seguinte, ó, você entrou com uma ADI, não foi? Mas estão presentes os pressupostos da ADPF? Sim. Então, eu vou aplicar a fungibilidade para conhecer essa ADI como a DPF, ou conhecer essa DPF como uma ADI. Então, se na prova de vocês tiver algum problema, a pessoa que eu digo legitimado do artigo 103, tá bom? Ele se equivocou
Ele ingressou com uma ação e deveria ter ingressado com outra ação. Nesse caso, vocês vão aplicar... Aliás, vocês vão aplicar não. Vocês vão dizer que o Supremo aplica o princípio da fungibilidade. Combinado? Beleza? Ótimo. Então, voltou aqui. Exclusão dos atos políticos. Por exemplo, não cabe a DPF sobre veto. Tá? Às vezes isso aparece em prova. E exclusão do enunciado de súmula vinculante. Não cabe a DPF nesses casos. Legal? Galera, essa parte de objetos da DPF sempre cai em prova. Essa questão de fungibilidade sempre cai em prova. Só que cuidado só com a fungibilidade. A fungibilidade entre a ADI e a DPF e a ADI, ela não é uma fungibilidade problemática, porque tanto a ADI como a DPF são ações de controle abstrato. Certo, galera? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Bem, para finalizar aqui a nossa Masterclass, essa revisão final para a sua prova, claro que não poderia faltar o controle abstrato no plano estadual com as suas peculiaridades. Vamos lá? Seguinte, olha só. A ação direta de inconstitucionalidade no plano estadual, ela é chamada de RI, que é a representação de inconstitucionalidade. A representação de inconstitucionalidade, ela tem fundamento no artigo 125, parágrafo 2º, no qual o objeto da RI pode ser lei ou ato normativo estadual ou municipal, beleza? Em face da Constituição estadual, e o órgão competente para julgar a ação é o TJ. Vamos lá, algumas peculiaridades. Primeiro, legitimação ativa. É vedada a legitimação a um único órgão, ou seja, não pode a Constituição do Estado dizer que só cabe ao Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, ingressar com RI. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. O Supremo Tribunal Federal não exige simetria. Olha aí. Ele não exige que os legitimados do artigo 103 sejam simetricamente reproduzidos na Constituição Estadual. Não. Eu posso ter na Constituição Estadual legitimados não correspondentes na Federal. O que não pode é a Constituição Estadual legitimar apenas um único órgão. É só isso que não pode. Mas, galera, não tem simetria. Por exemplo, pode, em estados, deputado estadual apresentar RI. No plano federal, nenhum deputado federal pode apresentar ADI. É a mesa da Câmara. Tudo bom? Vamos lá. Presta atenção aqui. Outro ponto importante, tá? O parâmetro é a Constituição Estadual, mas jurisprudência relativamente recente do Supremo entende que o parâmetro pode ser a Constituição Federal se for norma de reprodução obrigatória. Então, já se admite que o TJ realize controle diretamente em face da Constituição Federal se essa norma da Constituição Federal for de reprodução obrigatória nos estados. Então, só cuidado com esse detalhe também, tá? Então, o TJ, ele geralmente faz o controle tendo por parâmetro a Constituição Estadual, mas já se admite o parâmetro ser a Constituição Federal se a norma for de reprodução obrigatória, tá? O que eu vou colocar, aliás, o que eu coloquei aqui no balãozinho de cima é o seguinte, olha só. Você vai imaginar que houve RI no TJ em face da Constituição Estadual. E essa norma é uma norma de reprodução da Constituição Federal. Tudo bem? O TJ, ele julgou o pedido improcedente. Legal? Beleza? O que eu estou dizendo é o seguinte, nesse caso do TJ usar como parâmetro uma norma da Constituição Estadual que reproduz o dispositivo da Federal, entende-se que caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Recurso esse, galera, com efeitos erga omnes, tudo bem? Efeitos para todos. Um recurso dentro do controle abstrato. Tá certo? É um recurso extraordinário bem diferente daquele que a gente está acostumado a estudar.
É um recurso extraordinário dentro do controle abstrato. Então, olha que interessante. Enquanto a ação direta de inconstitucionalidade no plano federal, ela é irrecorrível, a ação direta de inconstitucionalidade no plano estadual, a RI, ela é recorrível dentro desse desenho que eu coloquei para vocês. Então, você não pode dizer que a representação de inconstitucionalidade, que essa ação direta de inconstitucionalidade no plano estadual, você não pode dizer que ela é irrecorrível, porque eu estou provando para você aqui que cabe recurso nesse caso. Legal? Então vamos só voltar lá, vamos só ler. Olha aqui. Caso a norma da Constituição Estadual seja de reprodução obrigatória da federal, caberá recurso extraordinário para o Supremo. Recurso esse dentro do controle abstrato e com efeitos para todos, com efeitos erga omnes. Tá bom? Galera, lembra disso que eu tô falando, hein? O Supremo já admite o controle tendo por parâmetro a Constituição Federal. Mas essa norma tem que ser de reprodução obrigatória nos estados. Mas esse ponto do recurso é diferente, olha só. O TJ, vou até fazer melhor, vou fazer um desenho para vocês aqui, olha só. O TJ pode fazer o controle tendo por parâmetro a CF ou a CE. Se for CF, essa norma tem que ser de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. Beleza, nesse caso se admite. Se for CE, se for uma norma de reprodução obrigatória, tudo bem? O que eu estou mostrando é o seguinte. Aqui eu tenho parâmetros distintos. Parâmetros distintos. Legal? Como estamos falando de Constituição Federal aqui e Constituição Federal aqui, ó, reprodução obrigatória, beleza? Da Constituição Federal. Como estamos falando de Constituição Federal aqui e Constituição Federal aqui, se eu estou, no final das contas, fazendo um controle, tendo por parâmetro dispositivo de Constituição Federal, eu estou dizendo que, nesse caso, caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Se cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, obviamente, essa decisão ela não é irrecorrível, ela é recorrível. Então, não confunda a RI, que é o controle abstrato estadual, com a ADI. Beleza, galera? Muito bom, então. E com isso, galera, a gente fecha a nossa Masterclass, a nossa revisão final para a Cefaz Rio Grande do Sul. Um grande abraço para você, arrebenta na prova, muita tranquilidade, muita paz, muita serenidade. Arrebenta lá, tudo vai dar certo e a gente se vê.